Olá, muito boa noite a todos. Começa agora a terceira edição do programa Verdade de 2013. Eu sou Hamilton Nogueira e nosso debate hoje é a respeito do setor de energia elétrica. Há de fato uma crise instalada? Fique atento, o programa Verdade está no ar. Olá, estamos no ar. Lembrando sempre, você participa do programa Verdade por meio de perguntas ou comentários. Ligue para o 3486-1721 a partir de agora e elabora sua pergunta, seu comentário e mande para a gente. Além de você que participa de casa, participam aqui no estúdio Fernando Ximenes, ele é cientista, especialista em energias renováveis. Participa também Jurandir Picanso, o Jurandir é consultor da FIEC para a área de energia. Participa também Tereza Neumann, ela é presidente do Sindicato dos Engenheiros no estado do Ceará. E, claro, nosso comentarista, Irã Ribeiro. Senhores, Tereza, boa noite a todos. Boa noite. Vamos conversar sobre esse assunto que mexe muito com a vida da gente e vai mexer agora com o bolso. E é com esse gancho que eu queria começar, Jurandir, fazendo um pequeno resumo do que vai acontecer. Fevereiro ou é março, essa redução, enfim, explica para a gente o que é. Essa redução de energia ela foi anunciada em setembro do ano passado e foi informado que, em média, para os consumidores, numa média geral, seria da ordem de 20%. Isso refletindo diferentemente nas diversas categorias de consumidores. De tal forma que os consumidores de baixa tensão, onde se encontram os consumidores residenciais, terão um reajuste, uma redução menor, consumidores de mais alta tensão terão uma redução maior, onde se encontram as grandes indústrias. Okay. Bom, esse anúncio foi feito e foi atendendo a uma reivindicação do setor produtivo, porque no Brasil existe um paradoxo que se produz energia barata, que vem da fonte hidrelétrica, que é a fonte de menor custo para a produção de energia. No entanto, o consumidor recebe energia mais cara. Nesse meio aí, então, a tarifa ela vem recheada de encargos e de impostos. E, nesse momento, alguns encargos foram eliminados, outros foram reduzidos, e mais ainda, várias usinas de grande porte, que já estavam muito antigas, tiveram a sua tarifa reduzida porque o investimento já estava completamente amortizado. Então vamos entender aqui. Isso acontece durante o mês de fevereiro, portanto, com efeito na conta de março, é isso? A tarifa vai ser alterada no dia 5 de fevereiro. Ok. Ou seja, a partir do dia 5 de fevereiro, a energia já vai estar mais barata. Mas a plena redução vai acontecer nas contas que vão ser pagas em março, porque pega integralmente o mês com a redução do custo da energia. Você falou uma média de 20%, mas a indústria é um pouco mais e as residências abaixo de 20%, é isso? A expectativa é que para a residência dê da ordem de 16%. Da ordem de 16%. Fernando, qual é o impacto disso aí? Bom, o impacto industrial é satisfatório, uma vez que muitas indústrias chega até 40% no insumo principal do produto da manufatura. Então, uma vez que se reduz para a indústria 20% em cima de 40% do insumo bruto, de 40% em cima de um produto, vem a reduzir o custo do produto final na prateleira para o consumidor, logístico, no comércio em geral. Então, isso leva o Brasil competitivo, que hoje no Brasil nós temos que criar produtos competitivos que está globalizado no mundial. Na década de 70 e 80 nós tínhamos um país que competia internamente. Hoje, quando nós criamos um produto e produzimos, nós competimos com o mundo inteiro. Então, é um fator necessário que o governo criou, vem na hora correta para competição e uma melhor produção nacional em 2013. O brasileiro não está muito acostumado a esse tipo de presente, não. O que você está dizendo é que uma redução perto de 20% na conta de energia e com a questão do insumo mais barato da indústria, ainda pode haver uma redução
de produtos. Sim, uma vez que o insumo energético de determinado produto chega até 40% diretamente, quando você reduz 20% em cima de 40%, isso impacta numa redução menor de 8% em cima do produto final, do produto saindo da indústria. Mas sempre fica aquela dúvida, será repassado o desconto? Bom, acredito que sim, benefício? porque nós hoje precisamos criar superávit de exportação, criar nosso produto interno, o brasileiro, competitivo mundialmente. Então, se nós reduzirmos em cima de um produto X até 40%, 20% em cima de 40%, isso dá na indústria, na saída do produto, 8%. Tá? Então, isso torna o Brasil competitivo com outros produtos mundiais. Haja vista que estamos competindo, globalizado. Hoje nós estamos na cadeia produtiva nacional, nós precisamos de um país competitivo, com produtos competitivos mundialmente. Isso, e quando também se reduz em 20% a carga faturada, na tarifa faturada de energia, isso leva na cadeia produtiva, na cadeia do faturamento da distribuidora, a incidência de impostos. Então, se você reduz no inicial, no quilowatt-hora, 20% naquela tarifa, incide uma redução também de imposto naquela tarifa. Okay. Então, isso é favorável, isso é ótimo para um país se tornar competitivo. A gente pode esperar essas reduções todas aí. Com certeza. Tereza, muito boa noite. Boa noite. Você também vê assim com essa facilidade, vai tudo baixar? Olha, isso está aí previsto, né? Já é uma coisa que todos nós estamos esperando. E eu vejo assim, que a partir do momento que você tem essa redução na tarifa de energia no setor produtivo, eu concordo plenamente com o que o Fernando está dizendo. E ainda vejo assim, que o consumidor vai passar a consumir mais e, consequentemente, o setor produtivo vai estar produzindo mais. E também, no caso, quando você reduz a tarifa, vai ter também uma redução do ICMS. Não é isso? Porque é vinculado ao valor da conta de energia. O que não é bom para os estados. Mas vai ter essa redução em uma cadeia. Né? Todo mundo vai ter que se amoldar à nova situação. Agora, eu acho também que se conseguirmos manter essa redução do jeito que está aí previsto, se vai ter também um impacto na própria inflação. Né? Porque a energia ela é um fator realmente muito considerável. E se você também reduz valores de bens produzidos, né? De produtos da própria indústria, você também vai tender a ter essa redução na própria inflação. Agora, uma preocupação, assim, como sindicato, é que haja, por parte, se não tivermos os cuidados necessários, o aumento da terceirização, lá nas indústrias, ou nas empresas. A tendência é demandar mais serviço. Não, eu digo não nas indústrias, mas a nossa preocupação nas concessionárias. Para as concessionárias. Né? A precarização do serviço, a precarização da segurança, né? Do trabalhador. Tem uma série de outras coisas. Mas nós temos que ver essas reduções de tarifas como uma coisa super importante. Né? Porque precisamos realmente dessa competitividade. Só se ouve falar que o Brasil não o setor produtivo não é competitivo. Exatamente em função de uma série de impostos que vai ser até importante agora se ver nas contas que agora virá discriminado, né, os produtos. Aí acho que isso vai ser importante, o efeito psicológico. Guilherme Ribeiro, muito boa noite. Boa noite, Hamilton. Boa noite aos nossos telespectadores que estão aí ansiosos por boa notícia. Está aí redução do custo da energia elétrica. Para que coisa melhor? Se for verdade, para que coisa melhor? Um país que já teve tarifas de energia elétrica altamente competitivas. Tarifa de energia elétrica diferenciada dos outros países. Né?
Aí foi-se para a privatização, e o tema da privatização era modicidade tarifária, baixar as tarifas elétricas. Isso foi vendido na privatização do sistema elétrico no Ceará. E o que ocorreu? Nós saímos de uma tarifa baixa e fomos para um dos países com mais alta tarifa de energia. Isto aconteceu no nosso Brasil. Saiu da energia baixa, com a maior parte da energia do país sendo fornecida por hidroelétricas, a maior parte das hidroelétricas já amortizadas, e a energia subiu, fez um gráfico em pé, e foi a um preço elevadíssimo. Pode ser que agora a presidente Dilma esteja reconhecendo que a capacidade do povo brasileiro pagar esta conta está esgotando. O dinheiro ficou curto na carteira do brasileiro e ele precisa ainda comer, pagar aluguel, pagar o estudo dos filhos e fazer tudo isso. Pode ser que agora se venha com a tarifa de energia num processo de redução gradativa. Porque, no meu entender, que estudei muito energia, que trabalhei muito neste processo, porque trabalhava para um setor de indústria que ocupava usava muita energia elétrica, que nós começamos, então, a reduzir o preço. Esses 20% não volta ao critério anterior, não. Não reduz a energia para o que nós tínhamos, não. Mas é um começo. É um começo da redução da energia, do preço da energia elétrica no Brasil, que está passando agora, sem falar em preço, por grande dificuldade. Principalmente nós aqui do Nordeste. Os nossos reservatórios de água estão abaixo do limite mínimo. E o Brasil todo está com reservatório baixo de água. E as térmicas estão funcionando a pleno vapor. Hoje tive conhecimento que o estoque de diesel está baixo, porque está abastecendo aí tudo que é térmica. Nós estamos com todas as térmicas do Brasil funcionando a todo vapor. Pegando esse gancho aí do Irã, que é um processo de retomada para uma tarifa que já foi mais barata. Ainda há margem para reduzir mais? Sim, a margem existe ainda, porque são inúmeros encargos que ainda fazem parte, estão incorporados ao custo da energia, e que, se forem alterados e se forem retirados, isso vai causar realmente uma redução ainda maior. E ainda mais o imposto mais pesado, que é o ICMS, que é um imposto que, cobrado em 27%, ele realmente distorce o valor da energia. Porque o que se tem é uma energia já bastante cara pelos encargos que tem, e esse imposto se soma a tudo isso, ele está em cima de tudo. Energia com encargos, com tudo. Mas aí você penaliza os estados. Da mesma forma que foi feito com o IPI. A melhor saída é essa? É a do ICMS? E município, né? Porque tem um repasse. O ICMS, o nível do ICMS é que é muito alto, ele distorce. Você comparar os preços de energia no Brasil com outros, considerando os impostos, é nesse aí que o Brasil perde competitividade. Se você tirar os impostos, as coisas já não ficam tão diferentes com os outros países. Fernando, alguma outra saída? Tem. A microgeração, após 17 anos, pela Lei 9.074, ANEEL, a redação 9.648, os decretos 2335, e agora, em 2012, nós contemplamos no Brasil, por sinal, uma regulamentação ótima, que veio no 17 de abril de 2012, a 482 da ANEEL, veio contemplar a micro e mini geração de energia. Já está regulado? Já está regulamentada. O prazo de 240 dias que a ANEEL estipulou para as concessionárias brasileiras e distribuidoras brasileiras já venceu. As concessionárias já publicaram os seus requisitos técnicos e suas normas comerciais, que contemplam que qualquer consumidor residencial, comercial ou industrial pode produzir sua própria energia em seu próprio estabelecimento físico. Ou seja, uma indústria pode produzir no seu parque industrial sua energia através ou de um sistema solar ou de um sistema eólico independente ou autônomo.
ou também como em consórcio, um aglomerado de indústria produzir para aquele parque industrial ou um condomínio produzir para aquele determinado condomínio. Fernando, só fazendo uma pergunta para você esclarecer. Parcial ou totalmente? Pode ser parcial ou total. Isso é Haja vista que o consumidor pode dimensionar 100% e fazer isso paulatinamente. Um exemplo, um consumidor residencial dimensiona um sistema solar de 10 kW e financeiramente o bolso dele não está adequado para aquele momento. Então ele pode iniciar o processo dele com um sistema solar de 1 kW e sucessivamente, daqui a um mês, aderir mais 1 kW, 2 kW, até chegar na sua eficiência total. E quebrar o mito de que energia solar e energia eólica é cara. Já foi, não é mais. Já vista que no último ano a energia solar, o sistema solar, ficaram 50% com um preço inferior, mais barato, e que essa projeção será ainda pelos anos futuros. Seria descentralizar a geração de energia. É opcional. Hoje o consumidor residencial, comercial ou industrial e também público só tem uma opção, é a rede. Tá? Nós temos pouco ainda no Brasil, aqui no Ceará nós somos pioneiros, nós estamos hoje com 543,9 megawatts de potência operando, que é o estado que tem mais até o momento, operando, repito bem, operando no Ceará. Nós somos líderes ainda em energia solar, em energia eólica, e que nós temos a primeira usina solar do Brasil. Agora, nós temos nas nossas residências apenas a opção de rede, que o usuário pode ter as duas outras opções. Isso dá mais garantia ao consumidor. Tá? Quando se tem duas ou três opções, dá mais garantia. Ao inverso que nós temos hoje, entendeu? Okay. Então, e também a energia solar pós-instalada ou eólica, a manutenção é mínima também. Então, não incide ICMS, e outros impostos. Ok, bom, peço licença a vocês. Temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a pouco com mais a verdade para você. Aproveite esse tempo, elabore sua pergunta e mande para a gente. 3486-1721, até já. Olá, estamos de volta, segundo bloco do programa Verdade de hoje, discutindo o setor de energia elétrica. E perguntamos, há de fato uma crise instalada? Você pode e deve participar por meio do telefone 3486-1721, por meio de pergunta ou comentário. Além de você, participam aqui Fernando Ximenes, ele é cientista e especialista em energias renováveis. Participa também Jonedir Pircanso, consultor da FIEC na área de energia, e Tereza Neumann, presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, além do nosso comentarista Irã Ribeiro. Senhores, Tereza, vamos começar esse segundo bloco com uma pequena matéria falando sobre justamente o setor energético. Confira. Não se fala em outra coisa. A crise energética é o assunto do momento. O governo federal até tenta provar que a crise não existe, mas a realidade é que os reservatórios das usinas hidrelétricas estão com o nível mais baixo dos últimos 10 anos. E o que está sendo feito? Segundo este especialista em energia elétrica, todo esse problema é por falta de gestão. É um problema que aparentemente deveria ser conjuntural, que está se tornando estrutural. Pela falta de gestão, pela falta de planejamento do governo. E agora é rezar para que chova. A região Nordeste, que sofre com a estiagem, recebe energia vinda de Minas Gerais. Mas será que o potencial nordestino em ventos e sol poderia melhorar essa situação? Vento não falta no Nordeste. Aqui no Ceará, então, nós estamos em um parque eólico na região metropolitana de Fortaleza, que funciona desde 1999. São 20 máquinas, cada uma com a potência nominal de até 500 kW, ou seja, uma capacidade total de até 10 mil kW. Daria para abastecer uma cidade com até 100 mil residências e um consumo médio de 80 kWh. As condições de vento bastante favoráveis, não só em intensidade, mas quanto em regularidade. A construção de um parque eólico, né, gera
poucos ou se não quase nenhum impacto ambiental. Para ele, a atual crise energética poderia ser menor se houvesse um maior investimento em energias alternativas. A questão do planejamento aqui é muito importante. Então, se você tem um planejamento cadenciado, né, em relação a fontes alternativas e complementares de energia, seja ela eólica, biomassa, solar, sem dúvida nenhuma, a gente teria menos problemas. E o potencial para a energia solar, principalmente numa região que tem sol durante o ano inteiro? O problema que está ocorrendo atualmente é que o governo ainda não regulamentou essas produções de energia independentes. Quer dizer, só depois um empresário, uma pessoa privada, só vai investir numa energia alternativa quando ela tiver certeza que a energia produzida ela pode descontar no seu consumo de energia mensal. A Universidade Estadual do Ceará caminha para a autossuficiência em energia, com essas placas, que em 10 meses já produziram 8.000 kWh. Os primeiros 2 anos de produção dessa empresa incubada, até ela se amadurecer, seria para a produção de placas suficiente para tornar a UES independente de energia elétrica. É isso aí. Bom, 2 coisas me chamaram a atenção. Primeiro, a não regulamentação, que pela cara de vocês vão contestar já. E a segunda é rezar para chover. Eu vi um secretário de Estado dizer isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer é rezar. Um gestor público pedir para a população rezar, não tem algo errado aí, não? Não é ele que tem que se planejar, não? Não, mas... Veja bem, na época da ditadura militar, os planos energéticos eram plurianual. Hoje está sendo basicamente anual. Então, nós temos que ter transversalmente, além das hidrelétricas, outras fontes de energia. Correto? Então, para no futuro... Independente da reza, eu diria que nós não estamos numa crise energética. Nós estamos numa crise de insumo, que é a água. Que hoje começou a chover nas cabeceiras do rio e nós não vamos ter problema energético no Brasil esse ano. Não há risco de apagão? Não, já começou a chover e acredito que isso vai abastecer os reservatórios e já está chovendo nas cabeceiras. Jurandir concorda que não vai haver apagão? Eu discordo. Desculpe, Fernando, eu discordo porque, na realidade, nós estamos dentro de uma crise. Para se manter a situação, nós estamos gerando energia caríssima de todas as fontes térmicas, poluentes. E isso vai ser transferido para o consumidor no próximo reajuste. Essa energia, uma energia cara, poluente, isso é uma crise, porque os reservatórios baixaram, muitas obras que deveriam estar operando não estão funcionando. Isso aí é uma verdade. O planejamento, se fala que não tem planejamento. Não, tem um planejamento, o planejamento não é executado, não é cumprido. E o governo, ele procura esconder esse fato de tal forma que a posição mais adequada, isso independente de ter planejamento ou não ter planejamento, é que hoje está se apelando para a geração térmica caríssima e poluente. E o governo, para mostrar tranquilidade, diz, olha, a energia vai baixar, nós garantimos energia, quando deveria ser dado a oportunidade ao consumidor de decidir se quer uma energia mais cara ou se pode até reduzir o seu consumo. O direcionamento adequado, a política adequada seria o da eficiência, da redução do desperdício, do uso das energias alternativas. Essa deveria ser a mensagem transmitida. Pronto, energias alternativas. Com tanto potencial eólico, afinal, onde é que está travado? Por que não funciona? Eu vou citar um exemplo. Foram executadas usinas eólicas que somaram 600 megawatts no ano passado. Estão prontas e não estão funcionando porque dependem das linhas de transmissão que são de responsabilidade da Chesf e simplesmente não foram executadas. Estão sendo... E não há nem previsão ainda de quando elas poderão estar prontas. Então ela pode até gerar energia, mas não tem como jogar no sistema. Não pode gerar, porque não tem como escoar essa energia. Então ficam paradas, esperam. Então você vê a que ponto se chegou. Outro fato também seríssimo é que nós estamos falando em grandeza, 600 megawatts é uma potência elevada, mas
em termos de geração térmica, no ano de 2012 e até janeiro de 2013, deveriam ter entrado em funcionamento 2.100 megawatts de usinas térmicas que foram licitadas e foram ganhos por um grupo que, apoiado pelo BNDES, sem experiência nenhuma no setor elétrico, ganhou essa concessão e não executou, por falta de conhecimento mesmo, entende? Um grupo Bertin, que era um grupo de frigoríficos que foi direcionado pelo BNDES para entrar na concorrência. Entrou na concorrência, ganhou e hoje não produziu 1 quilowatt sequer e a sua autorização, a sua licença foi cassada pela ANEEL. Só aí nós já falamos em 2.700 quilowatts que não entraram em operação. Irã? Eu quero concordar com meu amigo, e não podia ser diferente, porque entende de energia. Já foi, inclusive, o presidente da Coelsa, o Jurandir, e quando ele fala, o Ceará, por exemplo, vamos falar do nosso estado, tá certo? Os nossos reservatórios estão abaixo do nível técnico permitido. Com toda a chuva que deu, que foi pouca chuva, não justifica que se saia de crise com esta chuva que acumulou na cabeceira dos nossos reservatórios. Nós estamos com 29% da água acumulada. E isto é a reserva mínima. Aí é água. É a reserva mínima. Então, é sem água. água não gera energia. Veja bem. Então, só concluindo. Então, eu concordo claramente. E nós estamos vivendo um momento difícil, porque a nossa geração está baseada em combustível, ou óleo diesel ou gás. E um combustível que está fazendo falta nos outros estoques. E eu queria só, assim, complementar aqui, assim. Eu acho que nós estamos num momento de crise, sim. Porque estamos aí com as termoelétricas em pleno funcionamento. Eu estava vendo que parece que quase 2 bilhões já foram gastos só em janeiro para suprir, né, essa deficiência, né, das hidrelétricas, porque se os reservatórios estão abaixo do índice, que seria 29%, é o mínimo, 29%, nós já estamos com 28,50%. Chegou a 29% de novo. É alguma coisa. Então, o que é que acontece? Tem realmente, e nós não temos essa previsão ainda de que o período invernoso, de que nós vamos ter esse índice, né, pluviométrico que vai realmente cobrir, vai dar para repor. E aí eu já vou rezar mesmo, viu? Pois é. Agora, e também diz o seguinte, se você tiver todas as termoelétricas funcionando durante todo o período do ano, você vai ter que, o valor que vai ser pago é em torno de 450 milhões mensais. Né? Então, quer dizer... O custo. Isso mesmo? Eu acho que é preocupante, sim. Eu acho que nós temos que, nesse momento, ser orientados a consumir o menos possível, tá certo? Com todos os efeitos políticos que ninguém quer assumir. Exatamente, a buscarmos as nossas fontes alternativas de energia, usando aí essa prerrogativa que foi dada, no caso, pela ANEEL, que é da regulamentação dos serviços da micro e mini geração de energia, né, que você já está... aliás, todas ninguém as comentou isso, né? Realmente está regulamentado. Está, sim, inclusive a concessionária aqui no estado, porque todas as concessionárias de cada região que ficaram responsáveis, né, pelas suas atribuições de criarem as normas para esse novo serviço. E aqui no estado nós já estamos, como eu acho que a maioria dos estados, com essas normas que regulamentam. Vamos ouvir o Fernando lá? Ou que definem. Eu volto a colocar o seguinte, em potência instalada, é difícil colocar isso. Em potência instalada, nós temos até de sobra. Haja vista que nos últimos 2 anos, aconteceu no Brasil uma desindustrialização. Esse ano de 2002, nós tivemos uma desindustrialização de 2,8%. E já soma nos 2 anos 7%. Isso reduz o consumo das indústrias energéticas, que as indústrias impactam em 44% do consumo energético nacional. Agora, não se pode confundir a potência que nós temos instalada em hidrelétrica
está essencial, mais as outras fontes de energia termoelétrica e o insumo que é água. Todos aqui falaram do insumo água. Então, se não tivesse acontecido uma seca, um fato chuvoso que não aconteceu, e os reservatórios estão secos realmente, estão com 28%, 29%, 30%, então nada disso estaria sendo comentado no momento. Então, volto a falar, a crise é do insumo energético, o nosso maior insumo energético que o Brasil hoje contempla com hidrelétricas. Então, está faltando o insumo energético da hidrelétrica, quando da potência tem sobra. Agora, falta gestão e falta planejamento e controle de produção, o PCP e o PCM, planejamento e controle de manutenção. Falta também um novo bem de consumo da população, criar novas opções, e falta também da população tentar reduzir seu consumo, tentar economizar, constante tentar redução. Economizar Mas também. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui, para que eu terminei de ouvir e já tinha lido sobre isso, domingo e hoje de novo li sobre isso, sobre o que o Jurandir colocou. É inadmissível que o sistema eólico pronto não esteja ligado na rede. É inadmissível isso. Quer dizer, não é o povo, nós não temos culpa, nós não administramos energia. O governo, através dos seus órgãos reguladores, ANEEL, ONS, tem que manter a vigilância necessária para planejar o abastecimento elétrico do país. E não fez isso. É tanto que nós temos energia eólica pronta e não está ligado no sistema. Isso é um absurdo. Isso é verdade. Isso é um absurdo. E eu acho que também o incentivo ao consumidor de sempre adquirir mais produtos, equipamentos que vão consumir energia. Quer dizer, não se ouve outro tipo de orientação. Olha, consuma. Então, eu gostaria de citar que a própria ANEEL já regulamentou um sistema que vai orientar o consumidor a gerenciar o seu consumo. Ele já foi criado, inclusive já está na tabela de tarifas da Coelce, as bandeiras tarifárias, de tal modo que, se vai entrar as térmicas em operação, a empresa já avisa ao consumidor, a tarifa amarela. Olha, no próximo mês a sua tarifa vai ser mais alta, se você quiser, você economiza. No próximo mês não, naquele mês, para ele economizar naquele mês. Então tem a tarifa amarela e a tarifa vermelha. É exatamente uma indicação de que ele vai pagar uma energia mais cara e, se ele quiser contribuir com a redução... Ele vai ter a alternativa. Ele vai ter essa alternativa. E hoje nós não estamos tendo a alternativa e o governo está escondendo isso. Está dizendo, isso entra em vigor quando é que o pessoa de casa vai implantar isso? Esse ano vai ser um ano de teste. Eu acredito que deveriam suspender esse ano de teste e já implantar durante esse ano, porque já está tudo montado, as empresas já desenvolveram seus sistemas comerciais, então já deveria ser uma medida a ser adotada de imediato. Agora imagine, a bandeira tarifária. Imagine só o seguinte, eu estava aqui pensando, se esse ano o Brasil tivesse tido o crescimento o PIBão. Que estava previsto que eu ia perguntar. Se tivesse de 4%, com as indústrias todas a pleno vapor, porque ficou em 1,5%. E se tivesse os 4% e a Copa do Mundo fosse esse ano? Como teria Parava sido tudo, isso? Né? Entendeu? Então, é preciso um repensar. Eu acho que nós temos aí vários órgãos, instrumentos governamentais de controle, de planejamento, de monitoramento do sistema energético brasileiro, mas parece que eles não estão conversando entre si. Né? Tem a ANEEL, tem... ONS. A ONS tem, sim, né, o sistema de integração do sistema. Então, tem muito mecanismo, mas está faltando aí uma interação entre eles. E eu fico pensando aqui, voltando no tempo que a Coelce ainda era estatal, e que nós tínhamos uma energia a um custo
que nós poderíamos cair nessa da tarifa amarela e na tarifa vermelha. Hoje, eu fico pensando como vai ficar isso. Porque na tarifa normal, nós já estamos com preço elevadíssimo. Na tarifa que se paga hoje, nós já estamos com preço competindo com as grandes nações que não geram energia hidroelétrica. Imagine entrando em vigor essa tarifa amarela e essa tarifa vermelha. Não, mas Irã, eu quero fazer a ressalva de que hoje o consumidor não está divertido e vai pagar mais adiante. Ele vai pagar mais adiante. Então Sem é melhor dúvida. que ele seja advertido antes e ele possa tomar a decisão. Não, claro. Então, Concordo com antes, você. ele vai pagar. Então, se ele vai pagar, é melhor que ele seja advertido antes de acontecer o fato. E até porque isso é eu um concordo com você, processo. mas eu só estou levantando aqui a que preço vai chegar a nossa energia, para que a gente tenha convicção de que hoje nós temos energia cara e com a entrada desse amarelo, dessa tarifa amarela e dessa tarifa vermelha, nós vamos ficar com ela super cara. E vai ter que sair do bolso do consumidor. E isso não é uma coisa que se faça de uma hora para outra. Você tem que realmente ter um processo de conscientização do próprio consumidor, de esclarecimento, para que que se mude todo um costume que se tem da utilização de energia de uma forma sem essa preocupação. Eu peço licença a vocês, o debate está acalorado, a gente tem mais um bloco, mas nós precisamos agora fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Faça a sua pergunta, 3486-1721, até já. Olá, estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Verdade de hoje, discutindo o setor de energia elétrica e perguntamos se há de fato uma crise instalada. A pergunta vai para os nossos especialistas. São eles: Fernando Ximenes, cientista, especialista em energias renováveis. Participa também Jurandir Picanço, ele é consultor da FIEC na área de energia. Tereza Neumann, aqui conosco, ela é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Ceará, e nosso comentarista, Irã Ribeiro. Fernando, fica à vontade, eu lhe interrompi. Continuando o raciocínio do Irã, se nós temos convicção que as tarifas irão aumentar e que falta energia, que nós estamos em crise de energia, por que não produzir a nossa própria energia? E está regulamentado pela ANEEL, pela resolução 482, comum. A micro e mini energia. Micro e mini Eu, geração de energia. Sou Exato. Que é muito abrangente. Veja bem, a micro sai de 0 a 100 kW e a mini sai de 100 a 1 MW. A 1 MW é exatamente igual a 2 torres de 500 kW que acabamos de mostrar. Então, para uma indústria, isso pode gerar energia para uma indústria, para um comércio, como para um consumidor residencial. O pessoal de casa entender. Uma mini, como você falou, uma mini geração? Uma microgeração. A residência da gente pode ser interpretada como uma microgeração. Então eu posso gerar minha energia. Pode gerar sua isso energia. Não é muito caro. Com um custo baratíssimo. Veja bem, a placa solar com fibra de coco que nós criamos, que eu inventei aqui no Ceará, todo o sistema da placa solar PVT com fibra de coco custa exatamente R$ 2.300 e nós vamos contemplar o Minha Casa Minha Vida 2. Então, R$ 2.300 é o sistema inteiro funcionando para o baixa renda. Se é viável para o baixa renda, para o média renda, para a classe e para a classe industrial. O mesmo, claro que dimensionado, isso começa a crescer dimensionadamente. Mas se é viável para o baixa renda, é para o alta renda. Bom, agora, eu queria colocar que existe um mito da manutenção. A manutenção de uma placa solar é simplesmente a cada semestre ou uma vez por ano, a pessoa subir num telhado com um pano com água neutra. Nem detergente precisa. Para retirar o engorduramento da umidade, da maresia. Que uma placa solar é constituída por vidro, por células solares e esquadria de alumínio. Isso não corrói. Então, e não incide imposto, ICMS e outros mais. Bom, tem outras formas de geração, como ondas, como a mamona, que nós temos grande potencial para produzir e, repito a pergunta, onde está o entrave?
Não, eu queria dar uma ligeira explicação. Pois não. Por que essa energia da micro e mini geração, ela se viabiliza mesmo se conhecendo o fato de que é uma energia, principalmente a energia fotovoltaica, ainda é uma energia mais cara. Nós não podemos competir com a energia fotovoltaica a nível da produção de energia para as distribuidoras. Isso porque a energia produzida em larga escala de fonte hídrica, de fonte eólica em grandes usinas, sai a um preço muito menor do que o preço de uma energia de um painel solar. Certo. Só que essa energia está sendo vendida para a distribuidora. Não é a energia que o consumidor está comprando. A empresa distribuidora compra energia a um valor e vende a praticamente 5 vezes mais para o consumidor. Isso em função dos impostos e dos encargos que são adicionados. O que ocorre, então, é que esse painel solar vai competir com a tarifa do consumidor e não aquela que está sendo vendido para a concessionária. Então, você não está confundindo... a proporção é de R$100 por megawatt-hora para 500. Eu não posso produzir energia solar a um preço de R$100, que é o preço que a concessionária compra, mas posso produzir a menos de R$500, que é o preço que um consumidor de baixa tensão paga. Por isso estão sendo instalados ainda vários painéis. Por isso é que permite essa viabilização do consumidor produzir a sua própria energia, porque ele está deixando de pagar a energia e todos os encargos e custos que são acrescidos e que fazem com que ele pague uma tarifa mais cara. E também ocorre o seguinte, na hora que você instalar um sistema na sua residência, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar produzindo a sua energia, vai estar lançando na rede. Se você não consumir toda aquela energia, você tem um prazo de até 36 meses para consumir. E ainda tem outra coisa, que à medida que você vai fazendo essa produção, vai produzindo essa energia, você vai estar pagando o seu sistema, só que vai chegar um determinado momento que você já pagou totalmente, né, o custo, todo a despesa que você teve, você já compensou. E a partir daí você vai estar só fazendo a manutenção no seu sistema. Agora, o que eu vejo é que seria importante ser criado pelo governo algumas formas de financiamento, né, com tarifas menores, algum tipo de subsídio, até, já que existem tantos subsídios, e isso seria uma forma de nós, consumidores, estarmos ajudando o processo, né, desse processo do consumo. Eu acho que iria melhorar muita coisa, porque nós temos aí uma série de problemas que se vê da própria prestação de serviço de muitas concessionárias, né, que se resume nos apagões, nas faltas de manutenções e uma série de coisas. Ribeiro. Eu fico aqui, mas eu vou ter que dar essa notícia para o meu telespectador. Olha, se nós analisarmos no setor industrial, ao longo de um ano, porque hoje nós vivemos numa crise, a energia está cara, mas se analisarmos há um ano, a indústria está comprando energia a um preço médio anual de R$ 110 o megawatt. R$ 110 o megawatt. Cada consumidor que está nos ouvindo aí na sua televisão, se pegar sua conta de energia, vai ver que nela está escrito 0,537 o quilowatt. Ora, se é 0,537 o quilowatt, o consumidor de casa, você, está pagando R$ 537 pelo megawatt. Você está pagando quase 5 vezes mais do que a indústria. Já paga hoje.
É o que está pagando hoje, R$ 537 por megawatt de energia, que a indústria está comprando a média anual de 120. Quer dizer, então já é absurdamente caro. Tem que se pensar num processo de redução do preço da energia, mesmo que para isso tenha que se tirar os penduricalhas que botaram na conta de energia. Mesmo que para isso tem que se fazer. Estamos pagando um preço de energia totalmente inflacionado por uma série de penduricalhos que foram colocados pela administração central. Bom, se estamos pagando 537 megawatts, mais uma razão para produzir nossa própria energia, pós-implantada com custo zero. Passar uma esponja neutra com água neutra em cima de uma placa solar ou pintar uma mini torre eólica a cada 5 anos, praticamente é um custo zero pós-implantado. Agora eu vou para a Tereza, complementar a Tereza, está mais do que correta, criar subsídios. Então, nós temos o horário de verão. O horário de verão contempla uma economia de 1% durante os 4 meses, ou seja, 1% durante os 119 dias que vigora, que no período agora, na virada 2012-2013, se estima economizar 274 milhões de reais, que, convertendo isso para o projeto solar com fibra de coco, para o sistema inteiro, que custa R$ 2.300 até R$ 2.300 até R$ 3.000 em média, isso dá um aporte para nós instalarmos 91 mil residências populares, que isso significa não só uma economia durante os 4 meses, mas durante o ano inteiro para os futuros anos. Então, essa economia de 274 milhões deveria virar como um fundo de aporte para a implantação do projeto em baixa renda. Fernando, instalar um sistema solar em baixa renda. Uma pergunta que você falou tão bem que eu estou interessado, muito interessado em gerar minha própria energia. Me dê exemplo de um país onde os consumidores geram dou sua agora. própria energia. Na Alemanha, segundo agências de energética da Alemanha, entre janeiro e novembro de 2012, foram implantados 1 bilhão e 300 milhões de pontos na micro e mini geração, que é o equivalente a 7.300 megawatts entre janeiro e novembro de 2012, que é o equivalente ao nosso plano decenal anual, que o nosso plano decenal são 73 mil mega em 10 anos, que dá exatamente 7.300 anos, 7.300 megawatts ano, potencial nominal. Que nós temos uma usina eólica pioneira no Ceará de apenas 1 megawatt. Então, em apenas de janeiro a novembro de 2012, a Alemanha implantou na microgeração em residências, comércios e indústria. O povo alemão produziu na sua próprio estabelecimento 7.300 vezes mais que nós temos em usina solar no Brasil. Então, eles estão muito adiantados. Nós que temos que fazer isso virar bem de consumo. Falta dinheiro, falta financiamento? Talvez. Será que, eu acho que deve haver bem de consumo. Haja visto que o bem de consumo ainda contempla o automóvel. Algumas pessoas trocam de automóvel, compram TV LED, tem um iPad, tem um iPhone, que um sistema solar de baixa renda custa R$ 2.300. Então, é o equivalente quase a um iPad. Eu queria perguntar ao dar Jurandir. Só um exemplo, só um minutinho. Aí tu fala. Queria perguntar para o Jurandir qual a visão dele em relação a essa geração própria de energia, visto que você tem toda a experiência do setor energético. Ela vai falar e depois você poderia me dar essa... Eu queria dar experiência. Ele pediu para eu falar. Eu queria só dizer que eu estive em Portugal e lá eu tive a oportunidade de visitar inúmeras indústrias, setores de agricultura, sendo utilizado a energia própria para irrigação. E na maioria dos locais que nós visitamos, eles usam a energia do sistema, mas tem a sua microgeração, mini geração. Só que é bem menor do que a nossa. A nossa legislação, ela veio favorecendo muito em termos de capacidade de produção do que lá em Portugal. Irã, é um processo irreversível.
nós vamos ter no futuro disseminado essa prática do próprio consumidor produzir a sua energia, pelo benefício global, pelo benefício para a sociedade, porque aquela energia produzida vai reduzir desperdícios concorrentes em linhas de transmissão, de aquecimento de linhas, e aquilo ali é uma energia limpa que vai substituir energia térmica ou energia nuclear, de tal forma que os países da Europa, o exemplo principal é da Alemanha, estão subsidiando, estão incentivando aos consumidores pelo benefício global que traz isso aí. Uhum. Lá, o incentivo é tão grande que o consumidor, ele produz energia e toda aquela energia que ele produz, ele recebe a uma tarifa maior do que a que ele consome. Olha aí, isso em função do benefício global que está trazendo e permitindo substituir geração poluente, geração de nucleares, substituindo por esse tipo de geração. Então, os países estão subsidiando. Isso acontece na Inglaterra, acontece na Alemanha, acontece no Japão, um processo de incentivo. Aqui não. Como a energia já é bastante cara no consumidor, o incentivo é você deixar de pagar os impostos e os encargos. Praticamente o subsídio é esse aí. Então, é isso que vai acontecer. Então, é um processo irreversível. Nós teremos uma revolução no setor elétrico. Há alguns prédios, inclusive, que já fazem propaganda com cataventos em cima. Já tem alguns. Tem alguns projetos. Mas o que se tem, olha, o desenvolvimento na Europa, né? Ele chegou ao ponto de que a arquitetura, o prédio já é projetado prevendo aquela geração. Os telhados já não tem mais um painel solar em cima do telhado, não. O telhado é o próprio painel solar. Então, esses avanços, eles mostram uma tendência que certamente é irreversível pelo benefício global que traz essa microgeração. Descobertas de garagens. Deixa eu fazer uma colocação muito importante. Vou dar como exemplo a região metropolitana de Fortaleza, que nós temos 2.000 km². 2.000 km² pulverizados em microgeração eólica, nós temos aí por volta de 2.000 megawatts. Tá. Isso representa 4 vezes o que o Ceará hoje tem operando após 26 anos. Se falarmos isso em geração solar, placas solares, sistema solar em cima dos telhados, das residências, dos CDs, enfim, e tudo, isso se eleva para 20.000 megawatts. 20.000 megawatts é o equivalente a 29 termoelétricas que nós temos no PECEM. Que isso dá um total energético de 15,06% da demanda do Brasil. Que, comparando, eu vou voltar Brasil e Alemanha, o Brasil tem um território 24 vezes maior do que a Alemanha, equatorial e tropical, os dois trópicos, trópico de Câncer e trópico de Capricórnio, que Fortaleza está a apenas 3 graus da linha do Equador e o Rio Grande do Sul está a 29 graus do Equador. Então, nós temos maior irradiação solar que nós deveremos aderir. Ok. Guilherme, quer falar rapidinho? A gente tem pouco tempo. Eu queria só dizer para o Fernando que eu vou querer uma conversa com ele para botar lá esses painéis lá no meu prédio. Eu já não aguento mais a conta de energia. Cada um vai sair com orçamento aqui. Senhores, 2 minutos para a gente terminar o programa. Então, eu queria só garantir 30 segundos a cada um para as considerações finais. Fernando, pode começar. Bom, obrigado pela oportunidade de esclarecer ao público que ele pode ter sua própria geração de energia e que ele tenha isso como bem de consumo. Algum site? Tem. Pode consultar www.granaeolico.com.br ou 41180808. Tecnologia cearense? Tecnologia cearense. Ok. Grande. Eu espero que esse nosso debate tenha trazido esclarecimentos aos telespectadores, principalmente com relação a 2 temas que são muito atuais e às vezes se confunde. A redução da conta de energia, essa é uma redução estrutural que veio para ficar. E a questão da crise, que vai trazer um ônus para o consumidor, mas que é circunstancial, é passageiro. Isso porque se está produzindo uma energia muito mais cara que a energia térmica. Então, é preciso que esses 2 temas fiquem bem claros. Um
estrutural, vai permanecer, essa é uma redução de tarifa que vai permanecer, e naturalmente nós temos, pelo fato dos reservatórios estarem baixos, estamos produzindo muita energia térmica caríssima, que nós vamos ter que pagar depois, no sentido contrário, mas durante apenas esse tempo, esse período. Ok, Tereza? Pronto, eu quero agradecer também a oportunidade, né, e dizer que sugerir aos consumidores, né, que comecem a reduzir realmente seu consumo. Eu acho que é um momento, não em virtude do apagão que nós vivenciamos, mas em virtude de um momento que eu acho que cada um tem que dar a sua colaboração para que não sinta esse impacto tão grande posteriormente na sua conta de energia, se nós tivermos que ter aí as termoelétricas funcionando ao longo de todo o ano. Agora, outra coisa também é dizer que, como sindicato, né, dos engenheiros, nós acreditamos realmente nessa questão da micro e mini geração de energia, estamos nos programando para termos aí vários cursos de capacitação dos profissionais, né, de engenharia, para estarem aptos a atenderem a demanda, que eu sei que vai ser muito grande, por parte das empresas, das residências e dos consumidores de uma forma geral. Eu quero aqui aproveitar para dizer para o nosso telespectador que ele teve um momento importantíssimo para entender um pouco desse problema da energia elétrica e do preço dessa energia, que realmente é uma conta elevadíssima, e quero fazer um pedido para aqueles que têm mais convicção no seu santo, que façam uma rezazinha para cair água lá na cabeceira do São Francisco, porque os nossos reservatórios são os que estão com a menor quantidade de água acumulada. Vamos rezar junto. Gente, boa noite. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado também a você que esteve conosco, que nos acompanhou. Terça-feira que vem, você já sabe, a gente está de volta com mais a verdade para você. Grande abraço e até lá.